Então, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à palestra de hoje com o nosso irmão Ângelo Picanso. A leitura de harmonização é do livro Pão Nosso Antes de Servir. Deixa eu só ajeitar aqui essa projeção. Acho que ficou melhor agora. Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, está em Mateus capítulo 28, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, preponderará nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O pai forneceu ao filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, reunidos aqui, Senhor, estamos assistindo esta palestra, tanto nós encarnados quanto os desencarnados que estão junto conosco. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos entender o que é que for dito. Auxilia nosso irmão Ângelo e que assim seja. Que assim seja. Já, Ângelo. Tem alguém lá no Bezerra? Ou só somos nós aqui mesmo? Creio que só nós mesmo. Não vão transmitir para lá não, né? Não, mas está sendo gravada e depois a gente manda o link para quem não está presente. Ok. Então tá, minha gente, né, muito boa noite. Obrigado pelo convite, né, trazido pelo amigo Charlton, né, que sempre carinhosamente me convida. Peço desculpas a vocês, né, estava tudo certo para que eu tivesse aí, mas a minha esposa teve um compromisso e ela acabou de chegar, então não iria dar tempo da gente estar junto. Mas eu tenho fé em Deus que em 2026 a gente consegue fazer e marcar esse encontro presencial. Mas estamos aqui, né? Eu trago o abraço de todos lá da Sociedade Espírita Morada de Jesus, para todos vocês, né, que estão aqui conosco, que vão nos assistir em outro momento. E é sempre uma alegria muito grande da gente poder conversar. E hoje, né, o tema que o Charlton pediu para mim, né, e para fazer porque não é palestra, né? Eu sempre digo que eu não sou palestrante, não, né, eu sou alguém que dá uma lida, estuda um pouco, para que a gente possa conversar algumas coisas. E o tema de hoje, eu pensei, quando o Charlton me convidou, que era para ser em novembro, né, e acabou, né, graças, né, aos amigos, e eu achei muito legal, né, essa possibilidade da gente estar aqui na primeira sexta-feira de dezembro, para conversar sobre algo que é muito bom, que acontece todos os anos e que é uma aura, né, em que envolve todo o mundo, que é justamente o Natal. A FEA, junto com a FEB, tem uma campanha, não sei se vocês conhecem essa campanha, que é a campanha Viver Jesus Todo Dia. E quando, né, houve essa possibilidade de Deus estar aqui com vocês,
eu imediatamente pensei, né, nesse tema, que já tinha visto e ouvido no Momento Espírita. Não é esse, né, literalmente, né, mas é um que deriva, né, de um texto do Momento Espírita, e eu escolhi para a gente conversar. E falar de Natal, para mim é a data, né, é o período, né, mais bonito, mais emocionante do ano, né? Algumas pessoas pensam e sentem esse período um período triste, mas eu não consigo ver assim, né? Respeito, né, os outros que também possam ter essa condição, mas eu não vejo o Natal como um período triste, muito pelo contrário. É uma oportunidade de nós podermos é, ver, olhar aquele outro que está ao nosso lado, que em algumas situações ao longo de todo o ano nós não olhamos, né? E o tema justamente é esse: Natal, Jesus traz amor e esperança, porque é esse o sentimento que envolve a todos nós nesse período de dezembro, né? De 1º de dezembro até agora, né, com relação a essas questões comerciais, né, aí a gente deve ver o lado bom dessa situação. Esse período tem, né, se esticado um pouquinho antes, né, porque alguns anos atrás começava a partir do dia 1º de dezembro e ia até o dia 31, né, com a chegada do novo ano. Mas agora, com esse apelo comercial, o Natal chega para nós muito antes. E toda essa euforia, toda essa alegria comercial ainda, né, começa a partir lá da segunda quinzena de novembro, até, né, para algumas lojas, até um pouquinho antes. Mas isso é muito bom, porque a gente, né, começa a viver, né, começa a pensar no que a campanha, né, Viver Jesus Todo Dia nos pede, que é viver Jesus todo dia, mesmo que ainda de uma forma comercial, né, que comece assim, para que a gente possa esticar esse Natal, né, esse nascimento, essa celebração do Cristo, é, novembro, outubro, quem sabe um dia não será de janeiro a janeiro. Porque, como o tema pede, fala, né, desse Jesus que nasce, né, em dezembro. A gente aqui não vai estipular uma data, porque isso não importa, o importa é que ele chegou e que essa chegada veio anunciada por muitos, né? Ele nasceu, como todos nós sabemos, de uma forma muito humilde. Ele nasceu em uma estrebaria oculta aos olhos dos poderosos, né, daquela época. Todo mundo imaginava que quem viria, né, o Deus, né, que salvaria o mundo, viria numa carruagem de fogo, empunhando espadas, escudos, e não foi dessa forma, né? Nunca ele se apresentou dessa forma. Ele teve o anúncio, o nascimento dele, como a gente sabe, anunciado pelos simples, né, por aqueles que estavam ali nos campos. Ele nasceu numa estrebaria, no meio de animais que estavam ali, porque não tinha lugar nos locais onde se recebiam as pessoas, né, não eram hotéis, né, porque não existia isso na época, mas eram locais onde se recebiam. Era um momento em que estava sendo feita uma celebração naquela região, e aí não tinha vaga, não tinha cômodo que pudesse receber Maria e José. E aí foi oferecido a eles, como todos nós sabemos, essa estrebaria onde ele veio nascer numa manjedoura, né? Então, e ali, né, recebeu, depois de alguns dias, a visita de 3 reis magos. Não pela honra ou pela pompa, né, do ser, né, da nomenclatura reis, mas pela simplicidade que aqueles 3 homens traziam, pela honraria de poder saudar, de poder receber aquela criança, aquele menino, que representava justamente tudo isso.
amor e esperança na terra. E é assim que os anjos anunciam paz aos homens da terra, né? Naquele momento estava ali o Filho de Deus, né, nascendo para que pudesse começar a construir nesse planeta, nessa terra, essa história, né, esse processo de regeneração de todos os nossos corações, né? Então, quando Jesus chega, né, quando Jesus, de uma forma muito simples, muito humilde, chega, mostra para nós que tudo aquilo que a gente às vezes pensa, tudo aquilo que às vezes a gente imagina com relação à grande força, a grande poder, a grandes coisas, a grandes acontecimentos, não precisam ser no nosso, né, na nossa pouca visão, na nossa forma acanhada de entender ainda o mundo, de uma forma pomposa, né? A simplicidade, na grande maioria das vezes, conquista muito mais do que os fogos, o estardalhaço, né, as grandes homenagens. E isso ele traz consigo naquele momento em que ele nasce, em que ele se mostra simples, uma criança simples, que nasce no meio de ovelhas, burros, vacas, pastores, que estavam ali e que talvez nem entendessem a grandeza daquilo tudo, mas tinham dentro de si uma alegria, né, que não podiam explicar, né? E isso, né, ninguém consegue igualar a ele. Grandes reis, os maiores homens poderosos da terra, nunca conseguiram igualar essa sobriedade, essa humildade que ele surge e que ele traz com ele, né? E isso mostra a grandeza de Jesus, né? E aí, ao longo da sua caminhada, ao longo do seu viver, desses 33 anos, né, que ele passa conosco, a gente vê, né, Jesus alto, belo, chamar a atenção aonde ele sempre se encontrava, né? Aonde ele transitasse, ele estava ali chamando a atenção. Todos paravam para vê-lo, todos paravam para ouvi-lo, né? A gente, né, vê, né, e isso daí é uma coisa que a gente hoje, né, muito assim, triste, que os nossos jovens, as nossas crianças não conseguem ver o que antes, alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, a gente assistia a sessão da tarde, né? Os filmes que mostravam a grandeza de Jesus, né? As imagens, né, feitas pelo cinema que mostravam, né, onde ele andava, a gente pode imaginar aquela beleza de cenário, vendo, né, Jesus entrando, adentrando locais, e ali aquilo tudo se iluminando, aquilo tudo se engrandecendo, porque ele tinha essa capacidade de fazer, né? E quando a gente fala, né, desse amor e dessa esperança, tudo isso é representado nessas cenas, nesses momentos, escritos por seus discípulos, narrados por alguns livros que hoje a doutrina espírita traz, né, onde narra, né, a passagem do Cristo, onde diz, né, alguns trechos de uma forma muito poética, né, os trigais se dobravam, né, quando ele se apresentava, por onde ele passava, né? Então, tudo isso mostra o quanto Jesus iluminava o caminho dele e daqueles que estavam junto a ele. E essa é uma beleza que nós sentimos até hoje, nesse período. Porque se todos nós pararmos para pensar um pouco, ao longo desse período do mês de Natal, é o que nós sentimos. É o que nós sentimos. Né? Acredito que vocês também possam ter esse sentimento, vocês possam ter essa compreensão, porque isso é algo natural, né? A gente, nesse período, fica mais harmonioso, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais sereno. Isso é o efeito do amor e da esperança que Jesus carrega consigo desde aquele dia em que ele chega ao nosso planeta, em que ele chega à Terra. E isso daí fica muito marcado em cada um de nós. Se nós pararmos para pensar, cada um de nós tem uma história,
Cada um de nós tem um momento. E não é um momento de mesa cheia, farta, né? Não é um momento de presentes, mas um momento que justamente retrata isso, amor e esperança. Se nós pararmos em algum momento da nossa trajetória, a gente consegue identificar momentos em que nós podemos vislumbrar situações como essa. Se não conosco, mas com alguém que está ali convivendo com a gente, convivendo no nosso círculo, né, de convívio. Porque são histórias, justamente, que marcam e mostram que Jesus é tudo isso, amor e esperança. Hoje, no momento de um mundo tão conturbado, né, de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, de tanta velocidade, Jesus ainda não conseguiu, apesar de tudo isso, acerenar alguns corações que ainda não conseguiram encontrar o seu caminho. Mas isso não significa que ele não esteja presente nessas situações. Hoje, essa mesma tecnologia que acelera e que às vezes atrapalha este entendimento, esse convívio, nos faz chegar ao mesmo tempo, em momento instantâneo, junto daqueles que estão lá do outro lado do mundo, nossos familiares, que não deixam de passar, né, essa data conosco. E essa tecnologia é que faz com que, ainda assim, esse Jesus ali também esteja marcado. Porque é um momento em que ele mostra que todo esse conhecimento, que ainda de uma forma errônea é usado por alguns de nós, está conosco, trazido, né, e permitido por ele, que é o governador do nosso planeta, para nos mostrar justamente que mesmo essa tecnologia tão poderosa pode ser tão simples ferramenta de amor e de esperança. Porque é isso. Num clique, nesse aparelhinho que talvez vocês estejam me assistindo, né, e que outros vão me assistir, nos assistir, podemos fazer com que esses irmãos possam nos enxergar, um pai, uma mãe, um filho, né, que está longe, possa ter a alegria, o prazer de, né, nos ver, matar essa saudade, né, construir algo que a gente possa relembrar por alguns momentos, né? Então, é nessa grandeza que Jesus vem conosco, né? A gente sabe de histórias em que a gente encontra, né, na literatura, seja ela espírita, seja ela católica, que a voz em que ele, né, a gente está falando aqui de mensagem, né, de telefones, dessa possibilidade, a gente sabe o quanto a voz do Cristo, né, era ouvida por todos, mesmo por aqueles que ainda não conseguiam lhe escutar, né, como ele ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Quando a gente traz essa oportunidade lá daquele período em que ele caminhava fisicamente conosco, e hoje esse momento em que nós utilizamos dessa tecnologia para ouvir, né, essa voz, né, essas mensagens de paz, de esperança e de amor, é essa forma que a gente encontra de trazer o Cristo daquela época para cá, nesse período em que nós, às vezes, estamos longe de nossos familiares, mas, ao mesmo tempo, perto. Né? A possibilidade de ter o Cristo junto de nós, com essa tecnologia, se engrandece e se mostra todas as vezes que nós fazemos dessa forma. Né? A gente vê, com essa presença do Cristo, que onde ele se encontrava, onde ele estava, sempre havia luz, sempre havia essa movimentação de energias que faziam com que todos que estavam ali, por mais, como eu disse agora, por mais que não quisessem ou não aceitassem, estavam envolvidos, estavam comungando daquelas mesmas energias. Quantas histórias, né, que se conhece, que se narra, de momentos em que ele, de forma humilde, de forma simples,
fez com que grandes homens se apequenassem diante dele, né? Como a gente vê no momento da sua crucificação, em que o governador Herodes se coloca soberbo diante dele, e ele, de uma forma muito simples, muito tranquila, diz que todo aquele poder não significava nada, que ele, né, mesmo tendo todo o poder, como ele disse, se eu quisesse, se eu falasse, né, com aqueles que me seguem, eles me tirariam daqui, mas nem isso ele teve, vamos dizer assim, a necessidade de fazer, porque ele não precisava demonstrar a sua grandeza de forma física, de forma de ação, mas sim de uma forma mais branda, em que verdadeiramente atingia. Tanto é que aquele homem fica marcado. Aquele homem, após essa passagem, ele fica marcado. Ele fica ali, né, refletindo sobre aquilo que viveu, sobre aquilo que experimentou, daquele momento, dessa situação que eu disse, dessa iluminação. Por mais que tenha sido um momento tenso para ele, um momento tenso para todos que estavam ali, ali havia luz e que envolviam a todos. Natal de amor e esperança com Jesus é justamente isso. Quantos homens, né, governadores, líderes do Sinédrio conversaram com ele, alguns reconheceram a sua grandeza, outros, por orgulho, não tiveram essa oportunidade, né? Não tiveram essa oportunidade de reconhecer ali naquele homem a possibilidade de crescer espiritualmente, crescer moralmente. Ainda nós somos seres complicados nesse momento em que somos chamados às nossas responsabilidades. E quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala desse Natal de Jesus, é isso que também a gente precisa entender. Quais são as minhas responsabilidades? Quais são as nossas responsabilidades? Nós precisamos entender que esse Natal que nasce repleto de amor, de esperança, de luz, traz a cada um de nós uma grande responsabilidade. É justamente nesse período em que fazemos as nossas avaliações, porque o ano, né, o ano se encerra ali, o ano do calendário se encerra ali. E aí, o que foi que nós fizemos? O que nós fizemos profissionalmente? Né? O que foi que nós fizemos socialmente? Mas o que foi que nós fizemos emocionalmente? Será que eu cresci? Será que a gente sempre escuta, né? Quando foi que Jesus nasceu? Né? Dia 25, nessa ou naquela data. Mas será que Jesus já nasceu realmente para nós? Será que esse menino que vem naquela manjedoura, cercado por tanta luz, por tanto amor, por tanto carinho, daquele pai, daquela mãe, nasceu para nós? Nós estamos envolvidos nesse sentimento e a gente entende que o mundo tem vivido momentos de muita dificuldade. O mundo tem vivido momentos de muitas responsabilidades. E é aí que a gente percebe que sim, esse menino tem cumprido o seu papel. Esse menino tem vindo trazer amor e esperança. Porque se nós percebermos, nós estamos vivendo hoje uma guerra, né? Entre dois países, uma guerra grande anunciada, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, né? E outras guerras que acontecem, né? No Oriente Médio, no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, né? São guerras menores, mas não deixam de ser guerras. E a gente percebe que nessa data, nesse período, principalmente na data em que ele nasce, que se marca aquela data, né, simbólica do seu nascimento, no dia 25, todas essas guerras, principalmente aquelas guerras grandes como eu acabei de citar, né, entre países, elas cessam por algumas horas, né, tudo bem, mas elas cessam para mostrar que mesmo nesses momentos, mesmo que entre essas pessoas em que o orgulho, né, a vaidade, a ganância que causa todo aquele atrito, faz com que
todos esses sentimentos se serenem e por alguns breves instantes a guerra cesse. Homens se olham, né, de uma forma mais harmoniosa. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Eu vejo muito isso, né? Eu percebo muito nesse sentido. Essa grandeza, né, desse amor e dessa esperança que se espalha. E esse é o momento que o orbe celeste aproveita para que se derrame sobre a terra, né, todas as belezas, todos os auxílios para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Nós que somos espíritas, sabemos a grandeza desses momentos, de quando se dissipam aquelas nuvens pesadas das guerras, dos conflitos, e que se possibilita o sentimento maior de se perceber. E nesse momento, algo tão grande, algo tão importante quanto o entendimento da presença de Jesus. Talvez não sejam essas pessoas ainda preparadas para que totalmente se dissipem esses sentimentos, mas por um breve instante, por um breve momento, eles conseguem perceber esse amor e essa esperança. É um momento em que todo o planeta é envolvido nesse sentimento, é envolvido nessa energia, e que há a possibilidade de que nossos amigos do plano espiritual possam trabalhar em prol de cada um de nós. É o momento em que nossas preces se tornam mais sinceras, mais vivas, em que não há muitos pedidos e sim muitos agradecimentos, porque tudo está envolvido nesse sentimento desse menino, que naquela luz, né, como a gente vê sempre nas imagens, nas ilustrações, daquela estrela que simbolizou e que guiou, né, o nascimento dele, mostra quando se derrama, quando toca o solo da terra. E a gente percebe o quanto essa energia é verdadeira e presente nesse momento. São momentos em que as famílias se reúnem, em que as contendas, as rusgas familiares se amenizam, se dissipam, terminam. É o momento em que se pede desculpas, é o momento em que nós olhamos para aquele ente querido, né, aquele familiar, aquele amigo, que há algum tempo a gente tinha tido alguma divergência e pede, né, olha, desculpa, perdão. É o momento em que nós abrimos o nosso coração e nos permitimos chorar, né? Nós nos permitimos chorar. É o momento em que muitos se relembram daqueles que já não estão mais conosco fisicamente e que oram, que pedem para que aquele amigo, aquele irmão, aquele familiar possa também ali fazer parte daquela comunhão de sentimentos, de alegria. Tudo isso é o Natal. Tudo isso é Jesus que traz amor e esperança. Tudo isso é a possibilidade de um renascimento. Porque se a gente for perceber, é todo ano a mesma comemoração de um mesmo nascimento, de algo que traz para cada um de nós essa esperança e esse amor. A gente percebe o quanto esse simbolismo é importante para que de pouquinho em pouquinho, isso tudo que nós falamos até aqui, possa se fazer constante nas nossas atitudes, né? A gente sempre diz, né, que o bem é um exercício, né? Praticar o bem é um exercício diário e constante que a gente precisa fazer. E quando a gente fala de Natal, é justamente isso. É essa possibilidade de, a cada ano que nós vamos vivendo nesse plano, nós sentirmos essa presença, esse amor e essa esperança, para que isso possa ser construído, para que isso possa ser vivido e marcado em nós. Porque vai chegar um momento que esses sentimentos e essas atitudes
serão naturais em cada um de nós. Chegará o momento em que aí sim nós conseguiremos viver Jesus todos os dias. Chegará o momento em que essa fraternidade mensal, vamos colocar assim, né, que geralmente acontece no período do Natal, ela vai acontecer ao longo de todo o ano, de toda a trajetória daqueles 365 dias nossos, em que nós vamos poder passar toda essa alegria, todo esse sentimento, para aqueles que ainda não conseguem sentir, para aqueles que ainda não conseguem ter, nós vamos viver Jesus todos os dias. E essa é a mensagem que esse período traz. Natal, Jesus traz amor e esperança. Porque essa é a esperança. Porque ele falou disso, né? Ele disse que isso seria, né, fato nas nossas vidas. Em todos os momentos em que ele conviveu, né, conosco, enquanto esteve aqui fisicamente, ele deixou isso muito claro, né? Quando ele disse que iria, mas que, né, estaria conosco em todos esses momentos, até o fim dos tempos. E esses tempos são justamente isso. Quando esses tempos mais duros, esses tempos mais grosseiros que nós vivemos, eles se deixarão de existir nos nossos corações. E que cada um de nós poderá fazer com que essa sensação, essa energia possa se multiplicar, possa se somar, possa se comungar uma com a outra e fazer uma rede, uma fonte de sentimentos únicos. Esse é o fim dos tempos que ele falou que estaria conosco. Eu vou, mas estarei convosco até o fim dos tempos. Esses são os tempos que se encerrarão, em que o homem deixará de ser egoísta, né, e passará a ser mais humano, mais fraterno, mais caridoso. Esse é o Jesus, esse é o símbolo daquele menino, esse é o símbolo daquela criança que nasce no meio de animais, no meio de pastores, e que traz para nós essa mensagem, né? Ele, em cada momento em que os seus discípulos narram a simplicidade com que ele conversava, com que ele exemplificava, os fatos cotidianos de cada um de nós, que se nós formos perceber, acontecem até hoje, quando ele fala da água, né, para a samaritana, que a gente tem sede, e que a sede e a água que ele traz mataria a sede de todos nós eternamente, né? Quando ele usa de exemplo a semente, né, de mostarda, diz que se nós tivermos a fé e a esperança e o amor do tamanho daquele grãozinho tão minúsculo, a gente vai conseguir transportar as enormes montanhas que ainda trazemos em nossos corações, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. São nesses momentos em que ele fala conosco até hoje, né? Quando ele multiplicou o pão. Quando ele multiplicou o pão. E traz uma simbologia de doação, né? Dessa fraternidade que nós estamos falando aqui. Né? Quantos momentos que nós precisamos. Não digo assim, me perdoe, né, se eu digo nós, porque eu sei que muitos já não fazem assim, mas alguns ainda precisam calamidades para poderem olhar, né, para a dor do outro, precisam de situações extremadas para poder auxiliar. Né? Mas a gente sabe, né, que a grande maioria já não precisa disso, mas esse é o símbolo daquela multiplicação de pães e peixes, né? De podermos alimentar, de podermos ajudar, de podermos ser úteis àqueles que têm fome, a fome material, a fome física, né? E mostrar essa fraternidade. Às vezes a gente tem tão pouco, né? Mas aquele pouco, mesmo quando é dado de coração, se torna grande, se torna muito para aqueles que recebem, né?
Quantas vezes a gente lembra do Sermão do Monte, em que ele, de uma forma muito natural, escolheu a natureza para falar. Essa natureza que tanto sofre conosco por conta, né, ainda de não podermos entender que essa natureza é um ser vivo e como um ser vivo também é nosso próximo. E quando ele diz amar ao próximo como a Deus, né, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus como né, sobre todas as coisas, a gente ainda não consegue entender que essa natureza também é nosso próximo, porque é um grande ser vivo, que a gente ainda, né, não entende que toda essa natureza que nos envolve está viva e que precisa de nós para poder continuar vivendo. Assim como a gente vê, né, aquele que está doente, que a gente vai e leva para o médico para poder curar, né, a sua enfermidade, a natureza também é assim. E nós precisamos ter esse sentimento de olhar para a natureza como nós gostaríamos também de sermos cuidados, como ele diz. Amar ao próximo como nós, né, nos amamos. Amar a natureza. E ele simbolizou isso quando falou o Sermão do Monte, envolvido por toda aquela natureza. Quantas profissões ele exaltou, né? Ele, como carpinteiro, né, fez daquela profissão algo de orgulho, algo de orgulho que eu digo de sensibilizar para a grandeza dessa profissão, né? Ele mesmo se intitulava o Bom Pastor, né? Mostrando que a profissão do pastor, daquele que cuida das ovelhas, também é algo de importância, de suma importância, porque ele diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas, que o bom pastor vai tratar de cuidar das suas ovelhas, né? Ele, com toda essa sabedoria, com toda essa grandeza, fazia e faz para conosco que nós possamos entender a sua chegada, a sua presença, de uma forma muito bonita, de uma forma muito singela, mas nem por isso forte, nem por isso enérgica, porque chama a cada um de nós, como eu disse logo no começo, a nossa responsabilidade. Porque se ele trouxe tudo isso há 2000 e tantos anos atrás, por que ainda nós precisamos de um mês para poder fazer dessa forma? Por que nós ainda não fazemos desse amor e dessa esperança algo vivo dentro de nós, né? Para que nossos corações possam verdadeiramente sentir e viver esse Natal, esse natalício, de uma forma mais viva, mais presente. É complicado a gente falar de situações em que, às vezes, nós estamos tão atarefados, tão atribulados com os nossos quefazeres, com as nossas responsabilidades do mundo, e que nós não percebemos que, se a gente desacelerar um pouco toda essa rotina, todo esse ritmo que nós estamos vivendo, as coisas se tornam muito mais simples, as coisas se tornam muito mais tranquilas de se encontrar uma solução, que às vezes nós passamos dias, horas, ou até nem encontramos, porque tudo depende da forma como os nossos corações estão captando toda essa energia, toda essa possibilidade que nós, às vezes, deixamos passar de forma displicente, né? Então, quando a gente fala de amor e de esperança trazidos por Jesus no Natal, a gente não gostaria que isso ficasse restrito a esse mês. Nós gostaríamos que essa mensagem ficasse realmente, como o comércio tem tratado nos últimos anos, de uma forma mais estendida, que começasse antes. Vamos tratar desse sentimento
não só quando chegar o mês de dezembro, o período de Natal, aqui na nossa região, quando começar a chover, né, que geralmente as chuvas, né, de inverno chegam ali pelo dia de finados. Geralmente o pessoal diz, né, que no dia de finados, no dia 2 de novembro, chover é porque vai ser um ano, né, um período de inverno chuvoso. Então, né, a gente já entende ali aquele período, né, mais friozinho. Então, não vamos deixar que o dia 1º de dezembro possa ser o marco da chegada de Jesus, possa ser o marco do nascimento desse menino. Vamos viver Jesus todos os dias. Vamos esticar isso um pouco antes, para o início de novembro. Vamos esticar isso para o início de outubro. Vamos conseguir, com toda certeza. Nós, já envolvidos por essa comercialização, já estamos fazendo dessa forma. Como eu disse no começo, é preciso começar de algum jeito. Que seja desse jeito, que seja movimentado pelo comércio amoedado, para que, quem sabe, dessa forma, a gente comece a deixar de lado essa questão do comércio e passe também a ter a questão do sentimento maior, dessa brandura entre os homens da terra, né? Então, que nós possamos fazer, nesse período de Natal, algo que a gente possa tratar de uma forma mais presente, mais viva dentro de cada um de nós, né? E eu gostaria de encerrar, porque já está chegando na hora, de ler um trecho justamente do Momento Espírita que trouxe, né, essa possibilidade desse tema, né? Quando fala, né, desse homem, né, de Jesus, dessa criança que nasce, que cresce, convive conosco e traz uma mensagem ao longo da sua passagem, né? Diz assim esse trecho que eu gostaria de ler para vocês e peço, né, licença. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição, né? Nós não precisamos que outros digam que somos isso ou somos aquilo. Nós precisamos nos mostrar ser verdadeiramente isso ou aquilo. E isso foi o que ele sempre fez. Ele não precisava de ninguém para dizer que ele era o rei, né, no mundo espiritual. Ele mostrava que a sua realeza superava toda e qualquer demonstração de poder. Conviveu com os pobres, com os deserdados, os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade os senhores amoedados e de poder, independente de quem fosse. Se quisesse a presença dele, se verdadeiramente quisesse ter ali o convívio do seu sentimento, daquela energia, ele estaria. E isso é muito bem representado, vocês, né, devem conhecer a passagem do soldado que vai a ele e pede para que ele possa curar o seu escravo. E ele diz, né, e ele fala, né, o soldado diz, olha, eu sei que eu não posso levar o senhor até a minha casa por conta da posição em que eu ocupo na sociedade, no poder em que eu, né, convivo. Mas eu confio no Senhor. Então mostrou ali a grandeza daquele homem. A grandeza daquele homem, que apesar das convenções sociais em que ele estava inserido, ele não deixava de ter pelo Cristo, consciência da grandeza e do poder dele. E ele assim diz, né? Então, olha, não preciso ir à tua casa, porque tu mesmo já trouxeste essa condição e tu fizeste o elo, como a gente sabe, né, dessa ligação fluídica que fazemos quando pensamos nos nossos entes queridos que estão doentes e que fazemos as preces e que ele ali se faz presente, né? Através de quem? Dos amigos espirituais que naquela época ele quis deixar muito bem claro e que hoje nós sabemos dessa condição. Sempre nobre, porém simples e humilde. Agora que é Natal, canta alegrias aos corações. Mais do que nunca se pode ouvir-lhe a voz doce, convidando ao amor.
E por isso mesmo, as criaturas se movimentam de forma mais intensa e se doam. São brindes, presentes, alimentos e agasalhos. É aquilo que eu falei. Pode ser comercial, é um momento comercial, mas ainda assim é uma oportunidade de isso fazer parte de nós, das nossas atitudes. E com o andar, né, das nossas ações, nós vamos fazer com que isso possa se fazer presente, né, sempre conosco de forma natural. É o próprio ser que esquece de si e se doa. Doa as horas do seu dia com um sorriso nos lábios, abre os braços e agasalha o outro no próprio coração. Tudo porque o aniversário dele se aproxima. E embora ainda infantis na arte de amar, é aquilo que eu acabei de dizer, por mais que a gente ainda faça isso de uma forma comercial, de uma forma material, né? Todos podemos sentir que ele se faz mais presente, porque abrimos o nosso cofre no sentimento e lhe permitimos penetrar. São dias de felicidade os que vivemos no Natal. Tudo em nome de um homem e de sua mensagem. E aí ele encerra dizendo assim: Ah, Jesus, como seria bom se de uma vez para sempre todos pudéssemos e entender e fazer Natal permanente em nossas vidas. E aí eu trago, né, nas minhas palavras, pudéssemos viver Jesus todos os dias. Então, meus amigos, nessa primeira sexta-feira que abre o mês de dezembro, que marca esse sentimento de Jesus, que esse Natal possa ser Jesus trazendo a cada um de nós amor e esperança. E que esse Jesus permaneça conosco ao longo desses próximos 365 dias. Quero desejar a todos, né, do Bezerra de Menezes, um feliz Natal, né, de muita emoção, de muita paz, alegria, reconciliações, né? Faz parte, faz parte do nosso aprendizado. As rusgas são necessárias para que nós possamos olhar e perceber o outro. Olhar e perceber que às vezes a culpa é nossa. Então, que a gente possa ter reconciliações, que a gente possa buscar as reconciliações. Se elas não são possíveis mais, mas que nós possamos orar para aqueles com quem ficamos ainda devendo alguma coisa. Que eles possam, né, nos entender, que eles possam aceitar esse pedido de desculpa, por ainda sermos um tanto quanto ignorantes, um tanto quanto teimosos, um tanto quanto birrentos, né, nesse sentido, mas que nós possamos fazer desse Natal algo que possa abrandar nossos corações. Nós precisamos disso. Tem um trecho, eu sempre gosto de lembrar isso, né? Um trecho do filme Nosso Lar, em que André Luiz está naquele local bonito em que está vendo um recital de piano, né? E que um dos amigos de Lísias, né, que convive com André Luiz, diz isso a ele: André, o mundo precisa de momentos como este. E aí eu repito a vocês: o mundo precisa de momentos como este período de amor e de esperança. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa renascer todos os dias em nossos corações. Muito obrigado. E assim, até a próxima, no ano que vem, com toda certeza, presencialmente aí com vocês. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada, Ângelo. Alguém deseja falar alguma coisa, algum questionamento, alguma sugestão? Eu só vou dizer ao Ângelo que realmente é um período comercial, mas é um período muito alegre, cheio de muito entusiasmo, e que esse entusiasmo ele faz com que as pessoas fiquem assim, sensíveis. Então, é um momento lindo, é uma época muito linda, maravilhosa mesmo. Para mim, ela é saudosa, porque nós sentimos muita falta dos nossos entes queridos que não estão mais conosco, mas nós sabemos que tudo que nós estamos sentindo, estamos passando para eles.
Então é isso que eu tenho de dizer do Natal. Natal, para mim, é uma coisa assim, é muito belo o Natal. Um abraço para você e para toda a sua família. Um Muito Feliz Natal. obrigado. Muito obrigado. Por nada. Dona Zilda, a senhora faz a nossa prece de encerramento, por favor? Sim, faço. Então vamos. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos, agradecidos somos por esse momento, por essa palestra tão linda, falando do teu nascimento, Senhor Jesus, falando das belezas e também daquilo que nós precisamos muito, que é transmitir o amor, nos doar de coração. Abençoa todos nós, abençoa nossos familiares, tanto os que estão conosco como que estão ausentes, e que tua paz seja conosco. Obrigada, Senhor Jesus, e assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Ângelo, mais uma vez. Até a próxima, amigo. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Feliz Natal a todos. A gente fica muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Eu tenho uma alegria muito grande, né, com o seu convite, e todas as vezes que você me convidar, eu estarei aqui. E eu espero que da próxima vez a gente esteja presente para a gente poder se ver e se falar e se abraçar. Um grande beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Boa Obrigada. noite. Boa